Olá pessoal, me chamo Juan Santos e meu grupo é formado por Jefferson Marques e Vanderlei Júnior. Somos alunos do curso de Ciência da Computação Univar Salgueiro e hoje vamos apresentar um trabalho da professora Elaine Rocha sobre a matéria Cálculo Diferencial e Integral 1, assunto sobre derivadas e suas aplicações. Então sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Introdução. A derivada é uma ferramenta matemática de grande importância, sendo base para diversas disciplinas como cálculo integral, funções de várias variáveis, equações diferenciais, entre outras, bem como para o desenvolvimento científico de diversas outras ciências. Muitos alunos que estão cursando tanto o ensino médio e superior se questionam para que servem determinados assuntos e suas áreas de aplicação, como derivadas. Mas para isso ficar um pouco mais claro, é bom a gente voltar um pouquinho no passado e entender as origens de derivadas. Bom, a origem e desenvolvimento do cálculo diferencial está intimamente ligada a problemas geométricos de reta tangentes. Desde a época dos gregos antigos, já se conhecia a reta tangente como sendo uma reta que intercepta uma curva em um único ponto. Na realidade, essa ideia era muito imprecisa, necessitando de um tratamento mais rigoroso para a questão das retas tangentes. O conceito de derivadas surgiu apenas no século XVII, com o desenvolvimento da geometria analítica, devido à introdução de símbolos algébricos como uma ferramenta para estudar a geometria das curvas. A construção deste conceito é o resultado de diversas contribuições e dedicações de inúmeros matemáticos. Os que mais contribuíram foram Newton e Leibniz. Já que citamos um pouco, sobre os criadores que mais contribuíram, nada mais, nada menos do que falar um pouco a respeito deles dois. Newton desenvolveu métodos analíticos unindo técnicas matemáticas já conhecidas, o que tornou possível a resolução de problemas de diversos tipos, como de encontrar áreas tangentes e comprimentos de curvas, assim também como máximo e mínimos de funções. Todas essas descobertas foram feitas antes que Leibniz, de forma independente, viesse a desenvolver o cálculo diferencial. Leibniz recusou-se durante muito tempo a divulgar suas descobertas, mas de fato foi Leibniz quem primeiro publicou o assunto a respeito. Então isso gerou uma disputa muito grande entre os dois matemáticos sobre quem teria realmente inventado o cálculo. Apesar de Newton ter desenvolvido antes que Leibniz a notação e a maneira de calcular derivadas, o público abraçou aquela que mais, de fato, aquela que prevaleceu foi a de Leibniz, que mostrou ser muito mais simples e conveniente. As derivadas são usadas no dia a dia na minimização do consumo de material, na maximização do lucro em função das despesas, na maximização da área em função do seu perímetro e na otimização do tempo na produção industrial. Aplicação de derivada na física. A aplicação mais comum, provável que já tenha ouvido, a primeira dela é a velocidade, que é a derivada do espaço em relação ao tempo, onde V é a velocidade e S a posição. A aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, onde o A é a aceleração e assim a equação que descreve a posição de uma determinada partícula, que obteve a equação da velocidade e da aceleração. A aplicação da derivada na biologia, que traz o uso da derivada no estudo do crescimento populacional. O tamanho de uma certa população e um determinado instante é dado pela taxa da natalidade e de mortalidade. A aplicação de derivada da administração é ligada à economia, pois a maior parte das vezes são problemas que envolvem a minimização de custos ou a maximização de lucros. O custo marginal, que é a variação do custo total de produção em função da quantidade unitária produzida, através da derivada do custo total da quantidade produzida, onde Cm é a função de custo marginal, o Ct o custo total e o Q a quantidade total produzida. A questão abordada, ela foi tirada de um site que fornece dicas de cálculo. Nisso, ela faz um estudo de problema de máximo e mínimo de custo em uma produção industrial de caixa de papelão. Agora iremos mostrar a vocês a questão abordada que foi tirada do site, porém fizemos algumas adaptações nela. Uma empresa de embalagem recebeu um pedido de caixas de papelão.
onde o solicitante exigiu apenas que as caixas tivessem 15 litros de capacidade e uma altura de 20 centímetros. Quais são as dimensões das caixas para obter o menor custo com o papelão? Uma observação: as caixas devem ser no formato de paralelepípedos reto. Com isso, vemos que a questão quer saber qual o custo mínimo para produzir essas caixas. Nessa questão, iniciaremos fazendo um esboço da caixa de papelão no formato do paralelepípedo reto. E logo depois podemos extrair do texto as seguintes informações. Temos a altura da caixa, que é H igual a 20 centímetros, e o volume V igual a 15 litros. Como a questão da unidade de medida em centímetros, devemos sempre trabalhar com a mesma unidade de medida. Assim podemos transformar em litros em centímetro cúbico, onde temos 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbico. Então, 15 litros seria 15.000 centímetros cúbicos, o volume desse paralelepípedo. Em seguida, devemos encontrar as dependências entre as variáveis do problema para obter o volume e a área total do paralelepípedo, onde temos que V é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Como as caixas de papelão é um paralelepípedo reto, segundo a questão, temos que somar todos os pares da face oposta, então observamos que multiplicamos por 2, pois os lados de paralelepípedo reto são 2 a 2 iguais, onde teríamos que encontrar a equação que relacione as variáveis a ser minimizada, pois queremos obter o menor consumo de papelão. Então, primeiramente, pela equação do volume, podemos encontrar substituindo os pontos na equação que temos: 15.000 centímetros cúbicos do volume e 20 centímetros da altura. Então, substituindo na equação, o volume, que é 15.000 centímetros cúbicos, é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, que é 20. Passando os 20 da altura dividindo pelos 15.000, onde teremos o comprimento vezes a largura, que é igual a 750, ou o comprimento, que é A igual a 750 sobre a largura. Com isso, podemos substituir na equação da área total as informações obtidas. Substituindo os pontos da área do paralelepípedo, é A igual a 2 vezes o comprimento vezes a largura, que é 750, mais o comprimento vezes a altura, que é 750 sobre B, e 20 da altura mais a largura vezes a altura, que é B vezes 20. Com isso, obtemos que a área do paralelepípedo é igual a igual a 1.500 mais 30.000 sobre B mais 40 vezes B. Portanto, podemos determinar essa equação em uma função em relação à variável B, onde para obter o menor consumo de papelão devemos derivar em relação à variável B. Ficaria com a função f de b é igual a 1.500 mais 30.000 sobre b mais 40b. Com isso, usando a regra da derivação aplicada em ambos os membros, a função ficaria: a derivada da função f de b é igual à derivada da função sobre a derivada de b. Com isso, começamos a calcular todas as derivadas da função de todos os membros. Começaremos derivando da função os 1.500, onde uma derivada de uma constante sempre se retrata a zero. Depois vamos derivar o quociente, usando a regra da derivação, onde fala que se a derivada sobre a derivada de b vezes a derivada da função, temos que é igual a menos a vezes a derivada da função, onde o divisor passa multiplicando sobre a derivação da função, que fica menos 30.000 vezes a derivada da função sobre b ao quadrado. Sabemos que a derivada de uma variável elevada a 1 é sempre 1, então temos menos 30.000 vezes 1 sobre b ao quadrado. E para o último membro, temos que usar a regra da derivação, que diz que a derivada sobre a derivada de x vezes a função de a vezes x, temos o a. Então, como resultado, temos o 40. Com isso, temos a derivada da função de b, que é igual a 0 menos 30.000 vezes 1 sobre b ao quadrado mais 40. Simplificando a expressão matematicamente, fica: a derivada da função de b é igual a menos 30.000 sobre b ao quadrado mais 40. Agora vamos descobrir os pontos máximos e mínimos da função. E lembrando que esses pontos são aqueles nos quais sabemos que são nulo o valor da derivada. Ou seja, a derivada da função f de x é igual a zero. Assim substituímos e manipulamos a expressão. Então obtém-se que a derivada da função f de b é igual a menos 30.000 sobre b ao quadrado mais 40. Podemos substituir a derivada da função f de b por zero. Com isso, manipulando a equação, teremos que 40
vezes b ao quadrado é igual a 30.000, onde que b ao quadrado é igual a 750, então temos que b é igual a mais ou menos a raiz de 750, que é aproximadamente mais ou menos 27,386. Entretanto, o valor que possui sentido físico do problema são medidas positivas. Assim, b é aproximadamente 27,386. Por fim, devemos encontrar a outra dimensão da caixa. Como descobrimos o valor da variável b, podemos substituí-la na equação do volume, onde que descobrimos que o comprimento é igual a 750 dividido pela largura. Com isso, temos um resultado que a é aproximadamente 27,386 centímetros. Portanto, a caixa de papelão deve ter um fundo quadrado de lado aproximadamente 27,386 centímetros para obter o menor consumo de papelão na sua fabricação. Enfim, chegamos ao final deste trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like e compartilhe. Também aceitamos críticas construtivas. É só descer embaixo e clicar no comentário. Deixe sua crítica construtiva. E já por fim, queria agradecer ao meu grupo pelo ótimo trabalho e tamo junto. E só queria frisar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E tchau!